E aí, Traveleiros! Tudo bem com vocês? Vocês mandaram muitas mensagens pra gente, directs lá pelo Instagram e nos comentários aqui no YouTube, pedindo pra gente mostrar os nossos equipamentos pra vocês. Então nesse vídeo aqui a gente vai mostrar os equipamentos de foto e vídeo, tudo que a gente tem pra produzir um conteúdo bem legal pra vocês. Então vamos começar com o equipamento que a gente mais usa para fazer as fotos e vídeos, que é essa câmera aqui, ó. Essa câmera foi o primeiro equipamento que a gente comprou de todos esses aqui lá atrás, em 2017, há 3 anos atrás, a gente comprou essa câmera para criar o canal Traveleiros. Dava para ter começado só com o celular? Dava, mas assim, na época a gente tinha um celular ruim também, a qualidade era muito ruim, nem se compara com o que a gente tem hoje. E tem coisas que só uma câmera semi-profissional, uma câmera profissional consegue fazer, não tem jeito. Mas se você tiver um celular, dá pra fazer muita coisa aí. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Bom, essa câmera aqui é uma Sony A6300, é uma câmera boa, de ótimo custo-benefício, tá longe de ser das melhores, mas assim, para quem tá começando, na época a gente tava começando, já é uma ótima câmera. Tudo tem seus pontos positivos e negativos. Uma coisa que eu gosto muito, e por isso que eu comprei na época essa câmera aqui, é por conta do tamanho e da leveza dela. É muito pequena. Cara, o que deixa grande aqui, na real, é a lente. Essa lente é grandona. Mas o corpo da câmera é muito pequenininho, levinho, ótimo para fazer viagens, aventuras como a gente faz, inclusive escalar, levar para o meio da montanha. Eu já levei essa câmera aqui e é ótima, é muito boa. E um ponto negativo é que ela não tem estabilizador interno. O upgrade dela, a próxima geração, seria a 6500. A 6500 tem estabilizador interno dela, o que é muito bom para fazer vídeo. Mas na época a gente não tinha o dinheiro necessário, então a gente comprou essa aqui mesmo. Hoje, se a gente fosse dar um upgrade, sem ser os modelos full frame A7 para cima, dentro do sensor cropado, a gente ia para 6500 mesmo. Sobre as nossas lentes, usamos 3, cada uma para uma finalidade diferente. Começando por essa aqui, que é a nossa primeira lente, a gente comprou junto com a câmera. Ou melhor, separado, porque é vendido separadamente, mas foi junto na mesma loja, vocês entenderam. Essa lente é uma Sony Zeiss 16-70mm, o que se torna bastante versátil, ela dá zoom, é uma lente de certa forma compacta também, quando ela fica em 16mm ela fica fechadinha assim, se a gente quiser ir para 70 dando zoom, ela fica um pouquinho maior, mas ainda assim pequenas comparada com outras lentes. A abertura dela é f4 fixa, ou seja, não é uma lente clara, é um pouquinho escura, mas pelo menos é fixa, ou seja, se a gente der zoom não vai para 6.3 ou 7 ponto alguma coisa, como outras lentes zooms por aí. E ela tem estabilizador interno também, ou seja, uma ótima lente, super versátil, principalmente para as nossas aventuras quando a gente não consegue levar as outras lentes. Ou em outros momentos que a gente quer fazer uma imagem que está super distante, a gente precisa de bastante zoom, a gente usa essa lente tele aqui, ó. Ela vai de 55 a 210 milímetros e tem um bom custo-benefício. Geralmente essas lentes tele são grandonas, bem pesadas, bem grandes, super caras também. Então, assim, para nossa realidade, que a gente precisa de coisas leves, pequenas e de bom custo-benefício, eu fico super feliz com essa lente aqui, sim. Ela não tem uma das melhores qualidades, mas para o que ela se propõe a fazer, ela é ok. E a abertura dela é 4.5, 6.3, ou seja, é sim uma lente escura, então só dá para usar ela quando a gente está durante o dia, com bastante sol, bastante iluminação, a gente usa essa lente aqui. Mas geralmente é isso mesmo que a gente faz para fazer imagens de surf ou bichinhos na natureza que está muito longe. Essa é a nossa lente. E a nossa terceira lente é essa aqui, que é o que a gente mais está usando aqui no dia a dia direto. É uma lente Sony 16-55mm. Bom, mas por que a gente usa essa se a gente tem essa 16-70mm? É por conta da abertura,
Quanto a essa f4, a abertura dessa aqui é f2.8. Essa pequena variação numérica aí faz muita diferença quando a gente está falando de luminosidade, principalmente gravando em ambientes de baixa luminosidade, como a van, por exemplo, ou outro local. E com relação aos equipamentos para captação de áudio, a gente tem dois tipos de microfones aqui, começando por esse aqui, que é um microfone direcional, ou seja, ele vai captar muito bem o que está para frente desse microfone, e a gente consegue gravar pessoas ou barulhos do ambiente, enfim, tudo que estiver mais para frente. É claro, ele vai captar o que está do lado e tal, para trás, mas não com tanta intensidade com o que está aqui para frente. É um microfone versátil, é mais para no meio de uma aventura, no dia a dia a gente usar ele aqui, mas se a gente estiver num lugar muito barulhento, aí ele não vai funcionar muito bem, porque ele vai captar o barulho também. Então, quando a gente quer gravar o áudio de só uma pessoa, mesmo que tenha um pouquinho de barulho no ambiente, a gente usa esse tipo de microfone aqui. Ou mesmo quando a gente quer gravar com eu ou a Laís bem distante da câmera, essa é a solução. Esse aqui é um transmissor e um receptor de sinal de áudio. Então a gente coloca um dispositivo direto na câmera, então ele vai com esse fiozinho aqui conectado nele aqui, e o outro vai na câmera, e esse aqui fica comigo, por exemplo. Então de vez em quando você vê aí um vídeo nosso que tem esse pelinho aqui, por exemplo, é porque a gente está usando esse transmissor aqui. E aí ele emitiu um sinal, uma qualidade muito boa, mesmo em distância. Se você não está entendendo nada sobre essas coisas mais técnicas que eu tô falando, de abertura, F milímetros, etc., mas tem muita vontade de aprender sobre fotografia profissional usando câmeras semi ou câmeras profissionais mesmo, eu super recomendo vocês acompanharem o conteúdo do Paulo Del Valle, que é um fotógrafo, e ele dá várias dicas e tem curso também sobre fotografia profissional. Eu estudo fotografia desde a minha infância, porque o meu pai é fotógrafo, então desde quando eu era criança ele me dava várias dicas. Na faculdade, eu fiz faculdade de publicidade, eu tive 1 ano de aula sobre fotografia. E mesmo depois disso, eu nunca parei de estudar, porque a gente sempre tem o que aprender. E mais ou menos de 1 ano pra cá eu conheci o Paulo Del Valle. E, cara, o conteúdo dele é muito bom, super didático, super recomendo. Mas como que a gente tá gravando esse vídeo se a câmera tá aqui? É porque a Laís tá com o celular aí atrás gravando esse vídeo pra gente, mas vamos trocar pra mostrar o celular pra vocês também. E esse aqui é o nosso tijolar. Por incrível que pareça, é um iPhone. Ele é grandão assim por conta da capinha. A gente usa essa capinha e aí por cima dela mais essa outra capinha mais rígida aqui, que protege a parte da frente também aqui. E te falar que faz muita diferença, viu? Apesar de deixar ele feio, grande, mas já aconteceu uma vez com a gente, da gente ter colocado o celular em cima de um tripé, saído para tirar uma foto, aí nesse momento bateu um vento muito forte, que aí jogou o tripé no chão, o celular caiu mais ou menos de uma altura de 1 metro e pouco, e se não tivesse com a capinha teria destruído, quebrado o celular inteiro, mas não, ele saiu intacto, ileso, graças à nossa super capinha Transformer aqui. Se você quer aprender sobre fotografia, fazer fotos melhores, mas não quer investir em uma câmera profissional, lentes, etc., dá sim para fazer muita coisa boa só com o celular, principalmente para Instagram. A gente faz muita coisa para o nosso Instagram só usando esse celular aqui. E não precisa ser um celular de última geração não, último de linha. Por exemplo, até o final do ano passado a gente usava um iPhone 7 e nos atendia bem até aquele momento. Agora que a gente fez um upgrade, estamos com um iPhone 11. Se você quiser estudar mais sobre isso, a gente recomenda o curso Mestre da Foto do Marcos Vaz, em que ele ensina especificamente todos os truques, segredos para fazer fotografia só usando um celular. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link desse curso para você dar uma olhada. E para fazer gravação de vídeo, em alguns momentos a gente usa esse equipamento aqui, que é um estabilizador. É esse equipamento que permite a gente fazer movimento de câmera sem que a imagem fique toda tremida, porque movimentar a câmera só na mão fica tremido e aí não fica legal. Mas por que eu digo que só em alguns momentos? É porque olha o tamanho disso. É grande, de certa forma pesadinho, e isso porque é um modelo, a gente está falando de um
Webuild Lab da Zion, e é uma versão praticamente compacta. Existem outros estabilizadores ainda maiores, ainda mais pesados, e aí ficaria inviável para o nosso estilo de vídeo, de viagem, etc. Mas pra gente, esse aqui é um modelo de certa forma compacto, bom, mas não dá para levar em todas as aventuras, travessias longas, em que o tamanho da nossa mala é bem limitado, o peso que a gente vai carregar. Aí às vezes a gente acaba não levando. Mas se tem alguma imagem que a gente faz muita questão de fazer, de que fique perfeito, lindo pra caramba pra vocês, aí sim a gente utiliza esse equipamento. Outra coisinha meio chatinha, mas não só com relação a esse, mas estabilizadores em geral, é que quase todas as vezes que a gente vai utilizar, a gente tem que calibrar. Então se a gente faz uma modificação de lente, coloca o microfone, tira o microfone da câmera, a gente tem que fazer a calibração desse equipamento para suportar o peso e também não sobrecarregar o motorzinho, que ele funciona a bateria, né? Tem um motor que faz com que isso aqui fique bem estabilizado. E aí eu acabo perdendo cerca de 5 até 15 minutos. É um pouco chatinho, se você não tem prática você vai levar mais tempo, mas bom, é um equipamento que pra gente faz diferença, eu gosto bastante dele. Agora a gente tem menos equipamentos aqui na mesa, vamos falar sobre essas Action Cams, que é uma GoPro e uma DJI Osmo Action. A gente usa elas principalmente durante os esportes que a gente está fazendo, seja escalada, ou seja stand-up paddle, surf, etc. É câmera de ação, ela foi feita para isso, ela é ótima no quesito que ela foi feita, mas em outras situações elas não são muito boas. Por exemplo, lugares fechados com baixa luminosidade. Não importa qual versão seja a última da GoPro ou a última da Osmo Action, se você tiver um lugar com baixa iluminação vai ficar muito granulado, porque ela não foi feita para isso, né? Ela foi feita para você usar no meio da natureza, no meio do dia, né? Aberto, então assim, quando a gente tenta usar elas aqui dentro, não fica muito bom. Por isso que geralmente eu uso a Sony mesmo para fazer esse tipo de vídeo. Mas se a gente está no meio de uma aventura, elas são ótimas. Agora com relação à diferença de uma para a outra, porque a gente tem as duas. Primeiro a gente comprou essa GoPro 5 aqui, já é um pouco antiguinha. Na época no começo do uso ela nos atendia muito bem, mas depois de um tempo o áudio dela começou a dar um pau. A gente já perdeu vários vídeos que iriam aqui pro canal não vieram, porque a gente perdeu a gravação por conta dessa câmera aqui. No meio do áudio você tá falando normal, assim, fora da água, sem vento, tipo dentro do carro fechado com ar-condicionado normal, a gente tava gravando, falando, e aí do nada o áudio ficava mudo, e aí depois voltava, ficava mudo, cara, uns pau muito louco. E aí a gente perdeu a confiança nessa câmera, a gente começou a usar ela só para fazer imagem mesmo, sem tanta gravação de áudio. E aí recentemente a gente comprou essa Osmo Action, que o áudio dela é bem melhor do que essa aqui, comparando, mas também, essa aqui a gente compararia com uma GoPro 7 ou 8. Se a gente for comparar com a última GoPro existente com essa aqui, talvez a última GoPro seja um pouquinho melhor do que a Osmo Action. Mas, cara, se a gente for comparar essa aqui com essa aqui, a gente está bem satisfeito. E como já é um equipamento um pouquinho mais antigo, não vale a pena vender, a gente manteve as duas. Quando a gente vai se aventurar, a gente leva as duas. Essa aqui só para fazer foto e vídeo, e quando a gente quer falar no meio da água, no meio da aventura, a gente usa a Osmo Action. E por fim, vamos falar do nosso drone. A gente tem um Mavic 2 Zoom. É um drone robusto, grandinho, não é um dos pequenos, não é um dos menores, mas também não é um dos maiores, tem bem maiores que esse aqui, é um tamanho intermediário. O legal dele é que ele tem uma câmera com lente zoom, ou seja, é um zoom óptico, não é um recorte da imagem, a própria lente faz esse zoom, o que nos possibilita duas coisas: efeitos de profundidade de campo e da zoom chegar com uma imagem mais próxima onde a gente não consegue. Por exemplo, se estiver próximo de um animal, quer fazer uma imagem de algum animal e não quer assustar esse animal chegando o drone muito próximo, a gente consegue fazer isso, entre outros lugares que a gente não consegue chegar
chegar com o drone muito próximo. Então a gente usa esse efeito de zoom da câmera. E outra coisa bacana é que ele tem sensores em todos os lados, em cima, embaixo, na frente, atrás, lado direito, esquerdo, enfim. Todos esses sensores para diminuir o risco dele bater em alguma coisa. Mas não é perfeito, porque a gente estava usando ele um dia, só que já estava escurecendo, era mais ou menos pôr do sol, então os sensores já não estavam sendo tão eficientes com a baixa luminosidade, e aí ele bateu numa folhinha pequena e caiu. E aí caiu, bateu, a gente teve que consertar ele, mandar ele para o conserto, e a gente enviou por correios para São Paulo, para uma empresa especializada. Consertou, demorou alguns meses, por isso que os últimos vídeos aqui do canal, se você não reparou, não tinha imagem de drone, porque a gente estava sem o nosso drone, estava no conserto. Ainda bem que não foi nada grave, teve que trocar umas 2, 3 pecinhas, mas estamos com ele aqui de volta. Nos próximos vídeos teremos imagens de drone para você. Outra coisa que a gente recebeu muitas mensagens é sobre qual software de edição de vídeos que a gente utiliza. Mas antes de falar do software, vamos falar da máquina. Eu edito todos os vídeos nesse MacBook Pro aqui, mas é uma máquina novinha que a gente comprou no final do ano passado. Até o final do ano passado a gente usava um notebook Windows normal, só que ele já estava meio velhinho, desatualizado, travando bastante, eu sabia que tinha que fazer um upgrade. E aí, já que tinha que fazer um upgrade, resolvi migrar para a Apple. Sim, tem muitas máquinas Windows muito boas, mas eu resolvi mudar para a Apple por outro motivo, principalmente por conta de tempo em transferência de arquivos. Muitas vezes eu e a Laís a gente está trabalhando ao mesmo tempo em coisas parecidas, e aí, por exemplo, eu tô aqui e ela fala: Renan, manda um vídeo tal, uma foto tal para ela editar, fazer descrição, fazer outras coisas com esse arquivo na máquina dela. Aí antigamente, ou eu tinha que desplugar o meu HD do meu computador enquanto eu estava fazendo as coisas, passar para ela, ou mandar via internet, né, via uma nuvem, por exemplo, para ela, e a gente acabava perdendo muito tempo por uma coisa besta, simples como essa. E aí, como todo mundo tem do Apple aqui, não só MacBook, mas o iPhone também, a gente faz a transferência desses arquivos através do AirDrop, e arquivos bem pesados, passando a gigabytes. Cara, isso nos economiza muito tempo. Então é por isso que a gente tem Mac e iPhone aqui, todo mundo, principalmente por conta disso. Agora sim, sobre o software, eu utilizo o Adobe Premiere para editar os meus vídeos. Eu aprendi a editar nele, é uma ferramenta muito boa. Mas recentemente a gente comprou esse MacBook Pro, que aí eu tenho a possibilidade de usar o Final Cut. A gente comprou essa ferramenta também e eu tô aprendendo. Mas eu ainda tô na transição, né? Porque durante tantos anos acostumado a fazer, editar vídeo no Premiere, e aí quando a gente muda de ferramenta, tem várias coisas que são diferentes. Tem algumas coisas que são parecidas, mas várias outras não. Então eu tô aos poucos fazendo essa transição, porque demanda tempo sim. O que eu editava um vídeo demorava 3 horas no Premiere, hoje no Final Cut eu tô demorando o dobro, o triplo desse tempo. Mas aos poucos, conforme eu vou praticando usando outra ferramenta, eu vou pegando familiaridade e vou aprendendo a usar ela também. Por que eu tô fazendo essa migração? Por quê? Se a gente comparar a mesma máquina usando o MacBook, se eu usar o Premiere e usar o Final Cut é mais rápido no MacBook, é claro. Se você já vai falando de Windows, nem existe Final Cut, então você vai ter que ficar com o Premiere ou outras ferramentas também. O DaVinci Resolve é uma ferramenta muito boa, falam também, mas eu nunca editei nele, então não posso dar a minha experiência sobre isso. E se você quer aprender a trabalhar com edição de vídeos, seja no Premiere ou no Final Cut, a gente recomenda para vocês o curso Lucrando com Edição de Vídeos, que é um curso do Trevenshare em que eles ensinam não só a parte prática de uso da ferramenta, a configuração, mas também o outro lado profissional de como você fazer proposta, trabalhar com os clientes, enfim, todo um negócio de edição de vídeos também. O link também vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma olhada e se inscrever no curso. E nesse vídeo eu fiquei mais ali, ó, atrás das câmeras, mas voltei aqui para falar com vocês. Quero saber se vocês gostaram, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que logo mais a gente vai sair aí produzindo muitos conteúdos com todos esses equipamentos. E antes que você esqueça, já deixa essa
Já deixa o seu like aqui, ó, clica no botão joinha, já se inscreve nesse canal e fala pra gente o que mais você quer ver por aqui nos próximos vídeos. E até a próxima, Traveleiros! Até!